Diego Alonso, Carlos Carvalhal, Rui Vitória, vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta as novidades da busca do São Paulo por um técnico e fala também sobre o Corinthians, quanto o Timão pode faturar se o zagueiro Murilo, revelado no Corinthians, for negociado com o Real Madrid ou o Barcelona. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, mais uma oferta pelo zagueiro Luan. Quero, para completar, falar a respeito da CBF, afastando 3 árbitros, o Cruzeiro no mercado em busca de goleiros, os resultados da Champions na tarde dessa terça-feira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela a partida do Campeonato Brasileiro marcada para a noite dessa terça-feira, Bahia e Fluminense, vou de empate. Na quarta tarde tem os jogos da volta das quartas de final da Champions, com Bayern de Munique e Arsenal, vou de vitória do time alemão, Manchester City e Real Madrid, vou de vitória do time inglês. E você, manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora de notícias, a primeira é sobre o Vasco. Gary Medel não enfrenta o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, ele segue no Chile resolvendo assuntos familiares e desembarca no Rio de Janeiro somente nessa quarta, portanto não joga. Já Lucão, revelado no Vasco, goleiro, deve enfrentar pela primeira vez o Cruz Maltino. Ele virou atleta do Red Bull Bragantino e é mais reserva do que titular, mas está cotado para começar o jogo. Para completar o giro de notícias, preciso contar que Pedro Henrique não deve ir para o Atlético Mineiro. Eu cheguei a contar para vocês na manhã dessa terça-feira sobre as tratativas entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro por uma troca. O Gemerson indo para o Furacão e o Pedro Henrique indo para o Galo. O negócio acabou não avançando e nesse momento quem tem interesse na contratação do Pedro Henrique é o Red Bull Bragantino. Já Edenilson, atleta que pertence ao Galo, mas está indo para o Grêmio, ainda vai render dinheiro ao Internacional. É que a última parcela da compra feita pelo Galo junto ao Internacional, prevista no valor de R$1,5 milhão, será paga em julho desse ano. Só para completar, o Amazonas anunciou o seu novo técnico. Time que vai disputar a Série B do Brasileiro está na Copa do Brasil. Adilson Batista, 56 anos de idade, assume o novato na segunda divisão do Brasileiro. Bora falar agora sobre os jogos da Champions na tarde dessa terça-feira. PSG e Borussia Dortmund estão nas semifinais. PSG despachou o Barcelona, mesmo depois de estar perdendo por 1-0. Só para lembrar, jogo na França, 3-2 para o Barça. Rafinha abriu o placar a favor do time espanhol nessa tarde, jogo na Espanha, ou seja, o placar agregado apontava 4-2. Até que o Ronald Araújo foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Dembélé empatou e na etapa final, Vitinha e Mbappé 2 vezes garantiram a vitória por 4-1 e a classificação do PSG para a semifinal da Champions. No outro jogo, na Alemanha, o Borussia Dortmund também reverteu a derrota na partida de ida. Ele havia tomado 2-1 do Atlético de Madrid na Espanha. Nessa terça-feira fez 4-2 com gols de Brandt, Mertens, o Füllkrug, até o Füllkrug fez gol, hein? Além do Sabitzer, marcaram a favor do Atlético de Madrid, o Correa e o Hummels contra o Dortmund e o PSG se enfrentam numa semifinal. Os outros semifinalistas serão conhecidos nessa quarta-feira. Quero falar agora sobre a CBF, que anunciou o afastamento de 3 árbitros que mandaram muito mal durante o fim de semana. Não apitam nos próximos jogos. O Flávio Rodrigues de Souza, que esteve à frente de Vasco e Grêmio, 2 pênaltis claríssimos não marcados por ele e por seus auxiliares. André Luiz Schettino, que esteve à frente de Atlético Goianiense e Flamengo, muitas reclamações em relação a essa arbitragem, com direito ao pênalti polêmico marcado para o Flamengo no final do jogo, expulsões, enfim. E outro que está suspenso, Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro, o principal motivo para a punição do Yuri, a não expulsão do Fagner, que entrou de forma muito violenta no Zaratio. Só mais uma informação importante de bastidores e futebol: a torcida do Flamengo já sabe que terá apenas 1.700 ingressos para o confronto contra o Palmeiras marcado para o Allianz. O duelo vai ter preços para torcedores do Flamengo de R$ 140 a inteira, R$ 70 a meia.
Bora falar agora sobre dois goleiros na mira do Cruzeiro. A Raposa ainda não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que fará com o Rafael Cabral. Goleiro que tinha proposta do Santos, negociação não avançou nessa segunda-feira. Rafael Cabral está treinando separado, fazendo atividades na academia. E não se sabe ao certo se ele continua ou não na Raposa. E é nesse cenário que o Cruzeiro está no mercado, pelo menos de acordo com a apuração dos setoristas do clube. O Richard, de 33 anos de idade, goleiro do Ceará, e o Matheus Cunha, 22 anos de idade, goleiro do Flamengo, são novos alvos do Cruzeiro. A curiosidade é que tanto o Richard quanto o Matheus Cunha foram revelados no São Paulo muito tempo atrás. O Matheus é o reserva imediato do Rossi e é há bastante tempo observado pelo Cruzeiro, enquanto o Richard surgiu mais recentemente, goleiro que foi decisivo na conquista do Campeonato Cearense contra o Fortaleza na decisão por pênaltis. Importante contar que nem o Ceará nem o Flamengo confirmam negociações com o Cruzeiro, ao que parece. Por enquanto não passam de sondagens. Só para arrematar, ninguém sabe ao certo o futuro do Rafael Cabral. Não sabe se ele fica, se ele vai pedir para ser negociado. Com detalhe, a janela de inscrições se encerra nessa sexta-feira. Hora de falar sobre uma grana grande a que terá direito o Corinthians, possivelmente na próxima janela de transferências do verão europeu, na metade do ano. É que o jornal britânico Daily Mail afirma que o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, interessa a Barcelona e Real Madrid. Os gigantes espanhóis estariam disputando a contratação do atleta em negociação que giraria na casa das 50 milhões de libras, ou dos 50 milhões de libras, mais ou menos 320 milhões de reais. O Corinthians ficou com 10% do valor de uma venda futura, além de 2,5% referente ao mecanismo de solidariedade. Estamos falando de mais ou menos 38 milhões de reais. Só para lembrar, o Corinthians havia vendido o Murilo no ano passado por 12 milhões de euros, desde que ele se mudou, 31 partidas, titular absoluto, um dos grandes destaques da Premier League. Nesses 31 jogos foram 2 assistências. Só mais uma sobre o Corinthians que eu ainda não consegui confirmar com ninguém no timão. Hoje surgiu a notícia de que Matias Rojas já está registrado no Inter Miami. Confesso que estranhei a informação, até porque, para que isso ocorra, ele precisa rescindir seu contrato no Corinthians. Assim que tiver qualquer novidade, eu conto para vocês. Quero falar agora sobre o Grêmio, que insiste na contratação do zagueiro Luan. Só para lembrar, esse é um namoro antigo. Na virada do ano, o Grêmio já havia feito uma proposta. O Luan chegou a pedir para os dirigentes do Palmeiras que o liberassem, ele não queria continuar, porque via pouca perspectiva de ser utilizado. O Abel Ferreira conseguiu convencer o Luan de que ele seria peça importante na temporada de 2024. O Luan aceitou renovar o contrato com o Palmeiras e ficou. O problema é que o Renato Gaúcho segue sem conseguir contratações para essa função. Ele tentou recentemente o Gemerson, que pertence ao Atlético Mineiro. O Galo recusou, disse que não há interesse em negociar o Gemerson, especialmente porque não teria ninguém para repor durante a fase de grupos da Libertadores da América. A fase de inscrições, ou a janela de inscrições para a fase de grupos da Libertadores está encerrada. Diante desse cenário, o Grêmio insiste na contratação do Luan. Acho difícil que o Palmeiras libere. Mas só queria registrar também, na semana passada contei com exclusividade que o Palmeiras havia dado um chapéu no São Paulo na contratação de um zagueiro chamado Eliberto, conhecido também entre os mais próximos como o Rudiger brasileiro, por conta das semelhanças com o zagueiro alemão do Real Madrid. Pois saibam que o Eliberto, de 19 anos de idade, que na teoria foi contratado para atuar no Sub-20, tem treinado ao lado do time principal e deixado excelente impressão. Até a Leila Pereira postou uma foto recentemente nas redes sociais dela, num lance de disputa do Eliberto no time principal. Bora falar agora sobre a busca do São Paulo por um técnico. Nessa terça-feira, o Ulisses Costa, no Jogo Aberto da TV Bandeirantes, afirmou que o nome com quem o São Paulo negocia é Diego Alonso, uruguaio de 49 anos de idade, desempregado desde dezembro do ano passado, quando foi demitido pelo Sevilha. Diego Alonso também treinou a seleção do seu país na última Copa do Mundo, trabalhou no Inter Miami em 2020, além de passagens por Monterrey, Pachuca, entre outros. O que eu consegui apurar em relação ao Diego Alonso é que foi um nome consultado, mas o Alonso não se mostrou muito disposto a comandar o São Paulo nesse momento. Posso assegurar que outros 2 nomes também estão descartados, não que o São Paulo não queira, mas que são nomes que não estão dispostos a fechar com qualquer clube brasileiro nesse momento. Carlos Carvalhal e Rui Vitória. Existiram consultas, o São Paulo abriu conversas, mas ouviu que nenhum nem outro tem a intenção de trabalhar por aqui.
No vídeo da manhã havia contado para vocês sobre 2 nãos que o São Paulo havia tomado, né? Agora dá para cravar que um deles foi de José Mourinho. Sim, São Paulo entrou em contato com representantes do técnico português, que já trabalhou na Roma, no Chelsea, no Real Madrid, entre outros, e ouviu que o Mourinho não tem a intenção de trabalhar no futebol brasileiro. Dessa maneira, as possibilidades são paulinas vão ficando cada vez mais escassas. O Tricolor já decidiu que só vai demitir o Carpini depois que encontrar um novo técnico. Diante dessas recusas de nomes mais importantes, a busca vai se dar agora por técnicos menos badalados. Será que pode pintar um Luiz Ubeldia? Tô de olho nessa história, quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, trazemos novidade. Combinado? Esquece, primeiro deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, se puder compartilhar o vídeo, melhor ainda. Abraço, tchau!